Muito bem, abra sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Alguém pode pensar assim, pastor, se não foi esse texto de manhã? Foi, claro que foi. Diz assim, Jeremias, quem não achou pode acompanhar aqui no telão. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E eu quero hoje, agora à noite, destacar essa parte do texto quando Deus diz: será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Hoje de manhã, nós começamos a tratar desse texto. Deus queria transmitir uma mensagem ao povo de Israel e chamou o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro, onde o oleiro estava fazendo seus vasos. E ele fazia um vaso, e um vaso estragou na sua mão. Ele tornou a pegar aquela massa, fez um outro vaso, conforme ele queria, conforme o seu desejo. E ele então faz essa pergunta: posso fazer isso com vocês? Então de manhã nós vimos o barro em 4 situações. Vamos ver se vocês gravaram o sermão, né? Primeiro, o barro estava onde primeiro? Na casa do oleiro. Foi levado para a casa do oleiro, resgatado, saiu lá do monturo lá e levado para a casa do oleiro. Depois ele vai para a roda do oleiro e começa a ser limpo. Depois vimos que o barro estava nas mãos do oleiro. E por fim, no forno. Eita, aí pegou fogo, né? Aí foi difícil. Muito bem, queridos. Essas 4 situações é como Deus trabalha em cada um de nós, nos resgatando do mundo, santificando a nossa vida, fazendo com que cresçamos espiritualmente. Ele vai santificando cada vez mais, às vezes de coisas externas e às vezes de coisas internas, que ninguém vê, mas Ele vai santificando nossa vida. E por fim, quando estamos prontos, Ele nos coloca no forno. Provações difíceis, mas Ele controla tudo direitinho. Ele quer nos preparar para sermos vasos de honra, vasos úteis ao serviço do Senhor, tá? Mas eu repito, eu quero meditar com os irmãos exatamente nessa pergunta que Deus faz: eu posso fazer com vocês o que esse oleiro fez com barro ou com vaso? E eu quero tirar 3 lições aqui sobre este episódio. A primeira lição é esta:
o propósito de Deus para nós não muda quando falhamos. O propósito de Deus para nós não muda quando falhamos. O vaso se estragou, diz o verso 4, a parte A. Como o vaso que o oleiro tinha de barro se estragou em suas mãos, o vaso se estragou. Mas ele não foi para o lixo. O oleiro não jogou ele no lugar imprestável, refúgio. Não, queridos. Nem ficou de lado. O oleiro continuou trabalhando com aquele barro. Deus tem planos para nós, irmãos. Eu sei que alguns têm dificuldades de entender isso. Alguns pensam que está tudo desenhado. As pessoas usam os termos assim, é meu karma, é meu destino. Eu tenho que passar por isso. Não tem como mudar essas coisas. Não é assim não, queridos. Deus tem planos maravilhosos para nós. Mas as coisas não acontecem assim. Nós podemos decidir as coisas. E Deus permite estas coisas na nossa vida. Queridos, nós nos afastamos de Deus. E é interessante, o vaso se estragou. Não foi o oleiro que estragou o vaso. O vaso se estragou em suas mãos. Nós é que decidimos nos afastar de Deus. Muitas vezes, nós tomamos decisões erradas, escolhemos caminhos errados, nos perdemos, achamos que estamos no controle, que somos sábios o suficiente para conduzir nossa vida, e nem consultamos o Senhor. E uma das coisas importantes quando a pessoa ora, ela ora porque ela precisa de Deus, ela depende de Deus. A oração é uma declaração de dependência de Deus. Nós dependemos de Deus, irmãos. Nós oramos antes, durante e depois. Antes, porque dependemos de Deus. Depois, gratidão. Mas durante, nós precisamos da presença do Senhor, Deus conosco. Então a oração cabe em qualquer situação, queridos. Então nós dependemos do Senhor. Mas quando nós tomamos as rédeas de nossa vida, achamos que somos os tais donos do nosso nariz, do nosso destino, do nosso futuro, e não consultamos Deus, não dependemos de Deus, muitas vezes nos frustramos. E quantas vezes nos sujamos neste mundo, nos envolvemos com tantas coisas erradas, e nós sofremos as consequências. E como sofremos. Mas, queridos irmãos, amigos, Deus não nos despreza por causa disso. O mundo pode nos desprezar e nos rejeitar, mas Deus não faz isso. Deus detesta o nosso pecado, mas nos ama desesperadamente. Deus ama você. Meu irmão, minha irmã, coloca isso na sua cachola ou no seu coração. Deus ama você. Tem uma música, né? Deus me ama. Tem um negócio assim, eu te amo. Como é que é? Deus me ama, né?
Irmão, grava isso, queridos. Deus te ama. Deus declarou. A palavra de Deus é uma declaração de amor. A cruz, o Calvário, é uma declaração, demonstração de amor. Não só declaração, demonstração de amor de Deus. A graça do Senhor é maravilhosa. Ele tem planos para nós. Mesmo quando falhamos, Ele não muda em seus planos para nós. Deus tinha planos para o apóstolo Pedro? Claro que tinha, não é? Mas ele negou a Jesus 4 vezes, né? 3 vezes. E Jesus falou: caramba, como você foi capaz de fazer isso? Me negar assim, vergonhosamente. Então, acabou para você? Foi isso? Não. Pedro se arrependeu, buscou o perdão, foi restaurado e foi grandemente usado por Deus. Uma ovelha se perdeu do rebanho, ela não quis mais ser guiada pelo pastor. A 100ª ovelha foi embora, fugiu e se perdeu. O pastor disse assim: já que você quis, é isso mesmo que você quer, agora se vire. Foi isso? Não. Largou tudo, deixou as 99 lá no aprisco e foi atrás da 100ª ovelha. E a trouxe no colo. Olha que amor, queridos. No colo. Trouxe a desobediente no colo. E no mesmo capítulo fala do filho pródigo, que destratou seu pai de uma maneira assim, terrível. Mas o pai o aguardava. E saiu correndo. Quando ele voltou. E fez uma festa. Que amor maravilhoso, queridos. A Bíblia fala de um homem, um rei, chamado Manassés. Você certamente já ouviu falar dele. Considerado o pior rei, pior de todos. Talvez o pior homem do mundo. Talvez. Se não for o pior, um dos piores. Ele fez atrocidades contra até os profetas de Deus, contra famílias, contra crianças. A descrição que se dá é que as ruas de Jerusalém estavam cheias de sangue. Um historiador diz: rios de sangue. Este homem foi capaz de oferecer o seu próprio filho no fogo a um Deus pagão. E lá em Hebreus 11:37 fala de um homem que foi cerrado ao meio. Não diz quem foi, mas alguns, a Talmud da Babilônia, enfim, alguns historiadores dizem que foi o profeta Isaías, amando de Manassés. A Bíblia não fala sobre isso, tá, queridos? Não diz quem foi. Diz que alguém foi cerrado ao meio. Possivelmente este homem tenha feito isso. O homem fez tudo de ruim que você possa imaginar. Aí, os inimigos vêm, invadem, levam ele preso. Ele vai acorrentado, enfim. Lá, ele se arrepende. Se arrepende. Depois de ter feito misérias. E sabe o que acontece? Deus perdoa. Deus perdoa. E ele é restaurado no seu reino, no seu trono.
Irmãos, essa graça de Deus é maravilhosa. Jesus, não existe caso perdido para Jesus. Não existe. Ele tem poder para transformar e Ele restaura as pessoas. Ele não abandona o seu plano para as pessoas porque elas erraram, porque elas se sujaram. Não importa o que a pessoa tenha feito, Deus continua com o seu plano em ação para cada um de nós. Graça maravilhosa de Jesus. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é que Deus não faz apenas remendos em nós. Ele nos faz novas criaturas. Isso está no versículo 4b também, não é? Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então preste atenção, queridos. Aquele oleiro não remendou, ele fez outro. Aquele vaso que estava estragado, ele pegou a mesma massa e fez outro vaso. E é isso que Deus faz. Deus não faz remendos em você. Ele te faz nova criatura. Nova criatura. É isso que diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Novas criaturas. Deus não faz reformas externas. Deus trabalha para nos refazer no sentido de nova vida. Ele trabalha em nós para nos dar nova vida. Nós temos uma nova mente, uma nova maneira de pensar, um novo raciocínio. A Bíblia diz que Ele nos dá um novo coração. Novo coração, queridos. Ele nos dá uma nova família, uma nova pátria. Ele nos dá vida eterna. Deus faz isso, irmãos. Não importa o que a pessoa tenha feito, Deus refaz essa vida e nos dá novos desafios, novos compromissos, novos valores, uma nova razão de viver, um novo propósito de vida. Ele nos dá uma vida santificada, uma vida abundante, superlativa, feliz, eterna. Ele transforma aquela vida de murmuração em louvor, aquela tristeza em alegria. Ele transforma as trevas em luz. Deus tem poder para fazer isso em nós. E com essa operação de Deus, nós vencemos o medo, nós vencemos a ansiedade, nós vencemos a solidão, podemos sim vencer a depressão, o desânimo, o fracasso, as derrotas. Porque Ele nos faz novas criaturas. Não faz remendos, faz um vaso novo. Quando você compara o velho Simão com Pedro transformado, irmãos, é outra pessoa. É outra pessoa. Quando você pega Saulo de Tarso e compara com o apóstolo Paulo, é uma pessoa totalmente diferente. É um vaso novo, queridos. Um vaso novo que Deus fez. Deus tem poder para fazer isso. Só o oleiro divino tem poder para fazer isso. Mais ninguém, irmãos. Mais ninguém. Nós vimos de manhã como Deus vai trabalhando em nossa vida, queridos, para nos fazer a imagem de Jesus, a imagem do Rei da Glória. Meus queridos irmãos e irmãs, Jó diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E o próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, diz que eu sei os planos que tenho para você, tá?
planos de paz, não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Eu tenho planos para você. Planos de paz, de alegria, de futuro. Esse é o nosso Deus. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer isso na sua vida. Tá? E a terceira e última lição. Deus nos criou com livre-arbítrio. Ele faz tudo isso, mas nos dá uma escolha. E aí a pergunta de Deus é muito interessante. Será que eu posso fazer isso na sua vida? Veja bem, Ele é o oleiro, Ele é Senhor, Ele é soberano. Mas Deus pergunta ao povo de Israel, através do profeta Jeremias: eu posso fazer isso que o oleiro fez na vida de vocês? Você permite que eu faça isso na vida de vocês? Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o oleiro divino, aquele que fez Adão, o homem, a sua imagem e semelhança, aquele que fez os céus e a terra, o mar, tudo que há, as estrelas, tudo. Esse Deus Todo-Poderoso faz essa pergunta: você quer? Você permite que eu faça isso em você? Algumas pessoas não entendem quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou em Cristo. Deus sabe de tudo, irmãos, desde a eternidade, antes da criação. Ele nos predestinou em Cristo. Deus não fez uns para salvação e criou outros para condenação. Deus nos predestinou em Cristo para salvação. Mas há um detalhe: Ele nos criou com livre arbítrio. E Deus respeita isso porque Ele decidiu isso. Porque Ele é Senhor. E Ele decidiu não fazer robôs. Fazer gente que pensa, que raciocina. Por isso nós chamamos de livre-arbítrio. Você decide, você escolhe. Você escolhe. Você quer se colocar nas mãos de Deus? Você quer ser transformado e transformada? Você quer ser moldado e moldada? Você quer experimentar desse poder transformador de Deus? Você quer ser resgatado, quer ser limpo, transformado, preparado para Deus te usar de maneira poderosa? Você quer se colocar nas mãos do oleiro, na roda do oleiro? É você que decide, meu irmão. Sou eu que decido, meu irmão. A pergunta que Deus fez é para cada um de nós. E a resposta pode ser sim ou não. Deus te dá esse direito. Mas você terá consequências de acordo com a sua escolha. Deus te dá esse direito. Aconteceu uma coisa muito triste. Se você observar depois o verso 11, a parte B e 12, nesse mesmo capítulo: por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não. É inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Olha que decisão triste, irmãos, que o povo tomou. O povo decidiu dizer não. É inútil ficar falando isso aí para a gente.
Não adianta dizer que Deus mandou você dizer, profeta Jeremias, que nós já decidimos, nós não queremos, é inútil ficar falando, nós já decidimos fazer o que o nosso coração maligno decidiu. Nós já decidimos. Que tristeza, irmãos. Para, Jeremias, não perca seu tempo, não. E a consequência qual foi, queridos? 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos sendo escravizado. Consequência de uma decisão. Deus respeitou a decisão dele, desse povo. Nós escolhemos nossas decisões, queridos. Agora precisamos estar prontos para as consequências. Jesus disse que, no Sermão do Monte, que há duas portas, dois caminhos e dois destinos, né? Porta larga, espaçoso o caminho, muitos estão, mas o final é o quê? Perdição. E disse mais, a porta tem uma porta estreita, tem um caminho apertado, poucos estão indo por ele, mas o resultado é o quê? Vida eterna, salvação. Você escolhe, você decide. Os profetas pregaram isso. Ou apresenta a você a vida e a morte. Você decide. E disseram, não escolha o caminho errado, não. Escolha a vida aqui. Escolha a vida. Mas você decide. Irmãos, Deus nos fez com esse poder, ou com esses poderes, intelectivo, afetivo e volitivo. Deus fez você um ser pensante, você raciocina, você sente, você ama e você tem vontade. Deus respeita a sua vontade. Deus respeita a sua vontade. Há um filme já meio antigo, chamado Todo Poderoso. Muita gente que assistiu, né? Todo Poderoso, aquele cara gozado da beça, Jim Carrey. O cara estava mal na vida, né? Reclamava de Deus e tal, como é que eu estou passando por isso, aquele negócio todo e tal. E aí, Deus se apresenta para ele e diz o quê? Olha, eu vou tirar férias, você vai ficar no meu lugar, você vai ter todo o poder, fica no meu lugar, que eu vou sair de férias, estou saindo. Agora tem um detalhe, lembra do filme? Tem um detalhe. Não interfira no livre-arbítrio. Você vai ter que respeitar as escolhas das pessoas, as decisões das pessoas. E o filme é interessante, que ele queria mudar o coração da namorada, aí não consegue, aquele negócio todo, né? Quando ele se rende, aí sim as coisas começam a acontecer. Irmãos, essa mensagem do filme tem tudo a ver com o que Deus faz. Deus faz tudo de bom para você. Jesus, olha, está tudo preparado, mas você decide, você escolhe. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores. Os dois blasfemavam contra Jesus. Os dois. Não é só um não, tá? Os dois. De repente um fala assim, caramba, não estou agindo bem. Não estou agindo bem. E aí mudou. O outro continuou, mas ele mudou. Foi até repreendido. Nós merecemos. Mas ele não. Virou-se para Jesus e disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Aí Jesus disse o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Um decidiu, fez uma escolha certa. O outro não. O outro não, queridos. É interessante que uma decisão
tirou Adão do paraíso, né? Foi expulso. E uma decisão colocou aquele ladrão no paraíso. Decisão, escolha. Eu faço minhas escolhas, irmãos. Eu tomo minha decisão. Meu destino está em minhas mãos. O seu, nas suas mãos. Essa semana teve um culto dos atletas, não sei quantos assistiram. Então, 5 atletas, e um ex-atleta, né, ex-jogador. Pedro, do Flamengo, Nenê, do Vasco, Fábio, goleiro, né, do Fluminense, e Gatito, do Botafogo. E o Leandro Castan, nem lembrava de Leandro Castan, né? Mas quem acompanha futebol sabe quem é. Que teve um tumor no cérebro. Os médicos disseram, acabou para você, cara. E Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Então ele estava com, eu não sei quantos estão firmes desses, tá? Nem sabia que Nenê era, nunca ouvi falar, mas, bom, vamos lá, estava lá dando testemunho, né? E uma coisa que foi comum a eles, eu tomei um dia minha decisão. Um dia eu tomei uma decisão. A maioria, quando teve, se machucou, aquele negócio todo, né? Ficou afastado, enfim, na pior, né? Então tomou, mas tomaram, cada um tomou a sua decisão de seguir a Jesus, de se entregar nas mãos de Deus. Eu tomei a minha decisão com 17 anos, irmãos. Convicto, certo do que eu queria. Você precisa tomar a sua. Muitos aqui tomaram a sua decisão. Na alegria ou na dor. Na fartura ou na faltura. Sorrindo ou chorando. Na saúde ou na enfermidade. Na festa ou no luto. Mas se tomou, glória a Deus. Eu decidi entregar minha vida a Jesus. Salmo 31, Davi diz assim, quanto a mim, confio em ti, Senhor, tu és o meu Deus, nas tuas mãos eu entrego os meus dias, nas tuas mãos. O profeta Isaías, no capítulo 41, diz assim, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita. Isso é promessa de Deus, irmãos. Agora, você quer se colocar nas mãos de Deus? Você decide isso na sua vida? Se colocar nas mãos do Senhor? E aí a pergunta inicial, posso fazer com você o que o oleiro fez com barro? Eu posso fazer na sua vida? Posso? Você quer? O propósito de Deus não muda quando nós erramos, quando nós falhamos. Podemos ir no chão, podemos ir ao fundo do poço, mas o propósito de Deus continua. E Deus não quer fazer remendos, Deus quer fazer novas criaturas, um vaso novo, novinho em folha. Mas Deus respeita sua decisão, a sua escolha. Ele tem todo o poder, mas Ele respeita a sua decisão. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Se alguém abrir, eu entro. Deus não entra à força. Curva sua cabeça, por favor. Não sei como é que está a sua vida.
o que você está enfrentando, sua luta, sua dificuldade. Não sei se você falhou, se desviou, se estragou no mundo, se enveredou. Não sei. Não sei quantos estão aqui que ainda não fizeram uma decisão por Jesus. Não sei quantos estão aqui que fizeram e se afastaram. Não sei quantos estão nos ouvindo pela internet que estão nessa situação, que precisam hoje, lá no coração, dizer para Deus: eu quero me colocar nas tuas mãos. As coisas aqui dentro não estão bem, talvez por fora, mas por dentro a coisa não está bem. Estou enfrentando medo, ansiedade, depressão, solidão. Estou enfrentando lutas tremendas. Eu preciso desse oleiro na minha vida, consertando minha vida, redirecionando, refazendo minha vida. Se você quer se lançar nas mãos de Deus, ou lançar esse problema que você está enfrentando nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu coloco agora esse problema nas tuas mãos, ou seu marido, ou a sua esposa, ou seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, eu quero colocar agora nas tuas mãos, eu quero descansar, Senhor, ter a certeza que isso está nas tuas mãos. Você quer fazer essa decisão agora em nome de Jesus? Aí onde você está, sem sair do seu lugar, levante sua mão. Quero orar por você nessa hora. Você quer? Deus abençoe. Deus abençoe aquele casal. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Há mais alguém? Aqui embaixo, Deus te abençoe, querido. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus abençoe a senhora, meu irmão. Há mais alguém lá na galeria? Deus te abençoe, jovem. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, jovem. Há mais alguém? Aqui? Pastor, ora por mim, eu preciso colocar isso nas mãos de Deus. Eu preciso ter a certeza que eu estou colocando nas mãos do oleiro, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, de transformar a minha vida, meu casamento, meu lar, minha família, meu filho, minha filha. Deus te abençoe, abençoe o Senhor aí, te levantou a mão, louvado seja Deus. Há mais alguém? Levante sua mão agora, enquanto a igreja está orando por você, está intercedendo por você. Deus te abençoe, jovem, lá em cima. Há mais alguém? Entrega a sua vida a Jesus. Deus te abençoe, jovem. Amém. Há mais alguém que quer fazer isso hoje? Colocando a sua vida, colocando o seu motivo talvez de preocupação, ansiedade, que tem tirado o seu sono talvez. Pastor, eu quero lançar isso nas mãos de Deus agora, em nome de Jesus. Levante sua mão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Nós vamos cantar. Vamos cantar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente não, tá? Mas eu gostaria, você que está entregando sua vida a Jesus, você que está retornando para Jesus, que se afastou e quer voltar, eu quero te dar um presente hoje, a palavra de Deus. Então, antes de sair, vem aqui na frente. Nós teremos, os pastores estarão aqui atendendo você, pegando seu nome para a oração. Você que tomou uma decisão de seguir a Jesus, ou de voltar para Jesus hoje, não saia sem conversar conosco, tá bom? Vamos cantar.